Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, após a alegria do Santo Natal do Senhor, nós celebramos como data tão importante na vida da Igreja, na nossa vida de filhos, a maternidade da Virgem Maria, o título belíssimo de Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Hoje celebramos a festa da Epifania. Essa palavra muito antiga significa manifestação, aparição, uma coisa ou algo, alguém que se mostra, que se exibe. É isso que celebramos, a exibição, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos. E por que isto é celebrado? Qual a importância desta festa, desta solenidade? Porque na grande noite de Natal celebramos aqueles simples homens do campo, os pastores, homens sem maior instrução, mas que estavam nos campos apacentando seus animais, já certamente os levando para dar guarida, e são chamados pelos anjos a irem conhecer e adorar o Senhor que acabara de nascer. Se nós bem nos recordamos, foram poucos dias atrás, os pastores, ao ouvir a notícia, diz o Evangelho, tiveram grande medo. Imaginem, nós vamos tomar conhecimento do nascimento de um rei, do Filho de Deus. Tiveram um grande medo. E quando chegaram à gruta, motivados pelo anjo de que não tivessem medo, o Evangelho nos diz que eles tiveram uma grande alegria. Na nossa língua, no português, faltam palavras, porque o texto original diz algo assim como: tiveram, não uma grande alegria, tiveram uma alegria mais do que grande, ou seja, uma alegria estupenda, uma alegria que os preencheu, uma alegria que os deixou plenos de alegria. E essa alegria fez com que os pastores, repito, aqueles homens rudes, sem instrução, simples, voltassem contando a todos e sendo, podemos dizer assim, os primeiros anunciadores do Evangelho. Voltaram e não guardaram para si esta alegria. Quando nós temos uma grande alegria, nós queremos contar a todos. Mais ainda de ter sido chamados a conhecer o Senhor Deus. Mais ainda de poder o adorar e contar: eu vi o nascimento, eu vi o Senhor entre nós. Foi isto, este primeiro evangelho que eles narraram. No dia de hoje celebramos um outro grupo que é chamado a adorar o Senhor. Não mais os pastores simples e rudes do campo, mas os homens mais sábios de sua época. Eles não eram do povo de Deus, não eram judeus, eles eram de outros povos do Oriente, certamente de pelo menos 3 povos diferentes. A tradição nos diz que são 3 magos, mas o Evangelho não diz se eram 3, 4, 2, pelo menos era mais que 1. E diz estes magos, alguns magos do Oriente. Estes magos não eram homens que faziam magia. Magos significava aqueles homens que estudavam a astronomia e liam lá nos astros os desenhos das estrelas e dos planetas, o que eles significavam. E eles, por meio de seu estudo, chegaram à conclusão: o Filho de Deus nasceu. O rei que há de governar sobre todos os povos nasceu. E nós vemos já sua estrela, o astro luminoso no céu. E nós vamos seguir essa estrela para adorar este Senhor. Eles não sabiam se iam encontrar já um Senhor ou um menino. Sabiam que estava marcando
Eles não sabiam se era em um palácio, ou numa gruta, ou numa casa, que iam encontrar esse menino. Não sabiam nem mesmo a cidade. E eles chegam a Jerusalém e colocam, como nós dizemos popularmente, toda a corte do rei Herodes em polvorosa. O rei Herodes não queria perder seu poder. Quando ele ouve falar, ele e toda a sua corte, que era numerosa, de gente que vivia em festa, em banquete, longe da lei de Deus, no meio de todo tipo de vício e malandragem, e oprimindo o povo, quando o rei Herodes ouve falar que chegou o rei, o Messias, o ungido de Deus, que vai governar sobre todos os povos, diz São Mateus, Herodes ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Imaginem a revolução social. Imaginem o rebuliço que deu na cidade. Nasceu o rei, Herodes vai ser tirado. E o próprio Herodes já ficou com medo de perder o poder. E então, os magos que haviam visto a estrela, que haviam conhecido onde estava andando, indicando essa estrela, perguntam aos sumos sacerdotes e mestres da lei, aqueles da religião judaica que deviam saber tudo. E eles mostram que sabem. Eles dizem: em Belém vai nascer este menino. Em Belém. Ou seja, eles sabiam. Eles conheciam as profecias. E o que fazem os sacerdotes e mestres da lei? Nós vamos ver, desde este momento, juntamente com Herodes, eles não acolhem o Messias. Aqueles que deviam acolher o Filho de Deus, não o acolhem. Nós não ouvimos em nenhum momento dizer que os sacerdotes e mestres da lei vão até Belém para adorar o menino. Não, eles não querem adorá-lo. Eles preferem servir Herodes, que é um rei injusto, e também continuar no poder, mandando e desmandando no templo, do que ceder o lugar para o rei Messias. E então nós sabemos o que Herodes diz aos magos: vão, reconheçam o lugar onde ele está, quando o encontrardes, voltem, me digam onde é, que eu também quero ir adorá-lo. Vejam aqui a astúcia de Herodes tentando enganar os magos. E os magos são avisados também para não voltar, não dizer ao rei Herodes onde está o menino. O rei Herodes já sabia, os mestres da lei, os sumos sacerdotes já haviam dito, na cidade de Belém. Certamente que Belém não era uma cidade como as nossas metrópoles, era uma pequena vila. E Herodes, enfurecido, manda matar todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, para se livrar do rei Messias. Mas aqui temos que perceber algo. Assim como os pastores, aqueles homens rudes e simples, são chamados a adorar o Messias e vão, primeiramente com muito medo, e voltam com muita alegria, São Mateus nos diz também que os magos, ao encontrar o menino, ao entrarem na casa, ao ajoelharem-se diante dele, o adoraram, o reconheceram não somente como rei, mas como Deus, e dão ao menino aquilo que de mais precioso traziam de suas terras no Oriente: o ouro, o incenso e a mirra. Diversos padres da igreja, os santos padres da igreja, no início da igreja, tentam nos explicar por que o ouro, por que o incenso, por que a mirra, que presentes são estes, o que eles simbolizavam. E aqui nós vemos o tributo do ouro, o reconhecimento de que ele é o governante, o incenso devido somente a Deus, e a mirra, esta erva aromática, mas também conservante, que servia para embalsamar os mortos. Será a mesma mirra
que quando nosso Senhor será sepultado, as mulheres irão com mirra e aloés para embalsamar seu corpo. Aqui vemos que os magos, por seus presentes, o reconhecem como poderoso, como rei, como Deus e como mortal. O Filho de Deus se fez homem, se fez um mortal como nós. E então aqui a palavra de Deus nos vai levando por um caminho. Esse caminho que nos revela a carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se vocês percebessem, diz São Paulo, o plano que Deus tem para as vossas vidas, como é que Ele nos deu a conhecer o seu mistério de amor? Já não são mais somente os judeus que são chamados à salvação de São Paulo, mas todos os povos, chamados aqui os pagãos, todos os povos não hebreus, são chamados à salvação. E mais ainda, são admitidos à mesma herança. Quem são estes povos? Somos nós. Somos nós que não nascemos judeus nem hebreus e não fizemos no passado parte do povo de Deus, mas somos o novo povo de Deus. Este novo povo de Deus, todos eles que fazem parte deste povo e que somos nós, são membros de um mesmo corpo. Nós somos os membros, Cristo é a cabeça. E nós somos, por isso, associados à mesma promessa, a vida eterna, a ressurreição e a vida eterna que o Pai concedeu ao Filho, também será concedida a nós. Este é o mistério do amor de Deus. Este mistério de São Paulo, Deus não fez as gerações passadas conhecerem, revelou-nos para nós. Esta promessa da ressurreição e da vida eterna são como que os dons que Deus quer nos dar. Se nós vamos usar uma expressão mais simples, a palavra dom significa um presente precioso. É o grande presente precioso que o Senhor nos quer dar, a ressurreição e a vida eterna. E portanto, queridos irmãos e irmãs, no dia do nosso batismo, no momento em que nós nos tornamos, por adoção, por meio de Cristo, filhos de Deus, nós já recebemos este prêmio, este dom, a ressurreição e a vida eterna. Mas, aqui vem o porém, a graça de Deus que tudo dá gratuitamente, não significa que nós a recebamos gratuitamente. Vai depender de cada um de nós receber, acolher, para então tomar posse dos dons que Deus nos quer dar. Não é que Deus escolhe algumas pessoas e diz: este será salvo, esse será condenado. Esse aqui eu vou criar para ser condenado, esse aqui eu vou criar para ser salvo. Isso é gravíssimo, quem assim ensina. Não ensina, desensina. Deus nos chamou para sermos seus filhos, para todos recebermos a ressurreição e a vida eterna. Já o primeiro dom que recebemos, sermos seus filhos adotivos. Segundo dom, recebermos por causa de Cristo parte na herança. Terceiro dom, a ressurreição após a morte nessa terra. A vida eterna, se formos julgados santos diante de Deus. E então aqui vem este momento que nós podemos ver já no Evangelho do Natal e neste Santo Evangelho também de hoje. Os pastores receberam o convite. Vão ver, um menino nasceu lá numa gruta. Vão encontrá-lo envolvido em panos, deitado numa manjedoura, com seu pai e sua mãe entre animais. O que fazem os pastores? Os pastores, se fossem na nossa época, talvez dissessem: não posso, tenho que viajar, tenho que passear, tenho que cuidar da minha ovelha, tenho que curtir a vida. Os pastores não fizeram isso. Os pastores primeiro tomaram um grande medo
de serem chamados para ver algo tão grandioso. Aqui vem o temor de Deus, que nos falta muitas vezes. Depois eles, incentivados, motivados e, diríamos mais ainda, agraciados por Deus, vão para ver o menino e acolhê-lo. Nos nossos presépios em geral, os pastores são figurados, alguns com violão, outros com gaitas de boca, outros com flautas. Nós podemos imaginar isso. Os evangelhos não nos falam isso. Mas com que modo os pastores acolheram o menino Jesus? Não chegaram lá, olharam e disseram: ah, é isso? Não, foram lá e acolheram o menino Jesus. Acolheram Nossa Senhora, acolheram São José. Nós podemos piedosamente pensar que estes pastores realmente tinham seus instrumentos, porque era algo normal que os pastores levassem instrumentos ao campo. Eles não ficavam 24 horas olhando as ovelhas e as cabras. Eles também tocavam música. Eles também se divertiam de alguma forma no pastoreio. Quem sabe estes pastores não acolheram o menino Jesus com melodias? Quem sabe esses pastores, vendo a pobreza do nascimento de Nosso Senhor, não tenham dado algum trapo, algum pano para que Nossa Senhora pudesse envolver melhor o menino Jesus naquela noite fria. Portanto, os pastores não apenas ouviram, mas acolheram o Senhor. Os magos do Oriente, os homens mais sábios da época, consultados que eram pelos reis e poderosos, também se deslocam, talvez centenas de quilômetros, deserto adentro, para ir simplesmente adorar o Senhor, acolhê-lo. Eles que não eram do povo escolhido por Deus, sentiram-se na obrigação de reconhecer o Senhor, o menino Deus, e lá, de sua forma, também acolhem o Senhor. De modo que cada um de nós pode e deve acolher o Senhor, que vem de acordo como é, com o que tem e com o que deseja dar ao Senhor. Todos nós podemos e devemos fazer isso. Mas o que não podemos é deixar de acolher o Senhor. E aqui quero recordar, nós, como nos ensinou São Paulo, que fomos admitidos à mesma herança, que somos membros do corpo de Cristo, o novo povo de Deus, a sua igreja. Nós que fomos associados à mesma promessa em Jesus Cristo. De que modo nós podemos acolher o Senhor? Podemos acolher o Senhor que nos vem a cada Santa Missa, após a consagração do pão e do vinho, que se tornam o seu corpo e o seu sangue. Este é o modo privilegiado, o mais importante de acolher o Senhor. Depois, cada vez que nos reunimos para fazer aquilo que Ele nos ordenou em seu nome, rezar juntos, também estamos acolhendo o Senhor. Quando nos reunimos para ouvir a sua palavra, estamos também acolhendo o Senhor. Quando nós nos dedicamos a servir aos mais pobres e aos doentes, aqueles que não têm quem faça nada por eles, também estamos acolhendo o Senhor. São estes os modos pelos quais podemos acolher o Senhor e pelos quais o Senhor quer ser acolhido. Lembremos o Evangelho que nos fala do julgamento final. Tudo aquilo que o Senhor nos pede e tudo aquilo pelo qual o Senhor nos julgará está relacionado com aquilo que fizermos aos mais desvalidos, aos mais pobres, aos mais humildes, aos doentes. Mas não esqueçamos, antes de qualquer ativismo, querer fazer coisas, querer fazer filantropia sem oração significa esvaziar o sentido da caridade. Portanto, é necessário também, como homens e mulheres tementes a Deus, que nós nos reunamos para fazer aquilo que Ele mandou fazer em sua memória. Celebrar o seu nascimento, a sua paixão, sua morte e ressurreição. Quando é que fazemos isso? Em toda Santa Missa.
Aqui também nós fazemos isso, nos reunimos para rezar juntos. Aqui nós também ouvimos a sua palavra e meditamos sobre ela. Este é o momento principal de nossa acolhida ao Senhor. De modo que podemos dizer sempre ao Senhor: vinde, Senhor Jesus, vinde estar entre nós. Nós queremos servi-lo, nós queremos adorá-lo. Nós não temos ouro, incenso, nem mirra, mas nós oferecemos o nosso coração contrito e a nossa vontade de servi-lo e amá-lo. Que neste novo ano civil que iniciamos, após as alegrias do Natal, possamos também receber esta grande alegria que os pastores e os magos receberam, esta alegria do encontro com o Senhor, esta alegria de servi-lo, essa alegria de estarmos aqui reunidos e ver o Senhor, estar com Ele, gozar da sua presença. E que esta grande graça permaneça entre nós em todo este novo ano. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.